Brasil para falar de uma personalidade, uma pessoa que dá o que falar. O deputado Nicolas Ferreira protocolou um pedido de impeachment a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas a matéria não é minha e quem vem contar é Paulo Capelli, colunista aqui do Portal Metrópolis. Seja bem-vindo, Capelli. Muito obrigado, Neila. Boa tarde a todos que nos acompanham. O deputado federal Nicolas Ferreira protocolou um pedido de impeachment que mira o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, após um magistrado fazer um discurso numa universidade durante uma aula magna. Nicolas Ferreira acusa Flávio Dino de ter incorrido em atuação político-partidária. Nesse discurso de Flávio Dino, o ministro sugeriu uma chapa imbatível ao governo do Maranhão, encabeçada por Felipe Camarão, do PT, que é o atual vice-governador. Aliados de Flávio Dino conversaram comigo e disseram que a fala do governador foi em tom de brincadeira, que, portanto, não poderia ser levada a sério, nem como uma movimentação político-partidária, uma articulação político-partidária. Já o deputado federal Nicolas Ferreira argumenta que Flávio Dino está tentando influenciar na candidatura que ocorrerá no ano que vem. Nesse comentário de Flávio Dino, a gente já vai botar para você ver a íntegra, um comentário curtinho. Flávio Dino fala que Felipe Camarão, que é o pré-candidato do PT ao governo do Maranhão no ano que vem, deveria indicar para a chapa dele, botar na chapa dele como vice, uma professora de direito da referida universidade. E aí, ele faz um comentário em tom de brincadeira, dizendo, mas ela não tem nem idade para concorrer e tal. Mas melhor do que ficar aqui descrevendo o discurso de Flávio Dino, que levou a esse pedido de impeachment protocolado por Nicolas Ferreira, é deixar você, que nos acompanha, tirar sua própria conclusão sobre o assunto. Vamos botar na tela, então, o comentário de Flávio Dino, que gerou esse pedido de impeachment protocolado por Nicolas Ferreira. Política com seriedade. Então, uma alegria te ver, Felipe, e em nome dessa amizade eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora, que vai ficar imbatível, que é a mulher popular, viu? Uma coisa que eu pude ver aqui. Eu acho que só há um empecilho, ela não tem a idade constitucional ainda, para poder exercer esses cargos, tem que ter mais de 21 anos. E quando vocês aplaudiram o Arnaldo, eu disse Camarão é ele é o cara. Aí vocês aplaudiram mais a Tereza, pronto. Pois é, essa é a fala de Flávio Dino que ensejou o pedido de impeachment protocolado por Nicolas Ferreira. A gente ressalta que Felipe Camarão, petista, é de fato o candidato do PT ao governo do Maranhão para as eleições do ano que vem, e que a professora citada por Flávio Dino, alvo do gracejo de Dino, dizendo que não tem nem idade para ser candidata, sequer cogita entrar na política. Então, esse assunto está provocando um debate grande agora nas redes sociais, muita gente dizendo na atuação político-partidária, alegando que foi um comentário uma palestra numa universidade e que não teria objetivo, ele não poderia ser alvo, portanto, de um processo de impeachment, como Nicolas Ferreira protocolou. Tem também uma outra declaração de Dino, aliás, uma outra declaração de Felipe Camarão, que vai ser o candidato do PT ao governo no ano que vem, que gerou também, está nesse processo de impeachment de Nicolas Ferreira. E nesse vídeo, é uma entrevista concedida ao canal My News. Felipe Camarão diz que conseguiu eleger a maior parte da Câmara de Vereadores de São Luís, capital do Maranhão, por conta da força do grupo político dele, Felipe Camarão, que seria composta por Lula e Flávio Dino. Então, essa fala de Felipe Camarão também foi anexada no processo de Nicolas Ferreira. Eu conversei com integrantes da equipe de Flávio Dino no Supremo, que destacam, na visão deles, que esse comentário na aula magna foi feito em tom de brincadeira e que o ministro não estaria afeito às questões do Maranhão, sobretudo agora que ele se tornou uma figura nacional por ser um ministro do STF e que, portanto, a política regional do Maranhão sequer estaria ali nas prioridades de Dino. E Nicolas Ferreira, por outro lado, acusa não só Dino, mas também outros ministros como Alexandre de Moraes de atuarem partidariamente a favor do PT. Então, esse pedido de impeachment foi protocolado hoje no Senado Federal, que é a casa que compete julgar o afastamento de magistrados do STF. A gente lembra que qualquer cidadão pode protocolar
pedido de impeachment seja do presidente da República na Câmara dos Deputados ou de ministros do STF no Senado Federal. E foi o que fez Nicolas Ferreira. Neila. Agora, resta saber, o deputado Nicolas vai ter apoio aí nesse pedido de impeachment, Capelli? Eu acho muito difícil que na atual legislatura, né, que se encerrará, né, em dezembro do ano que vem, final de dezembro, que haja força política para que Nicolas Ferreira consiga fazer com que esse projeto, né, esse pedido de impeachment de Dino vá adiante. Sobretudo porque cabe ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, startar esse processo de impeachment no Senado. E a gente não vê nenhuma vontade de Davi Alcolumbre fazer isso, assim como também não se vê vontade de Hugo Mota startar também processos de impeachment protocolados na Câmara contra o presidente Lula por conta da questão do INSS. Então a gente lembra que tanto Hugo Mota na Câmara quanto Davi Alcolumbre no Senado têm mantido um diálogo próximo com o Palácio do Planalto e sequer dão nenhum sinal de que vão startar processos de impeachment, seja de Lula, seja de Flávio Dino. Contudo, tem um componente importante, Neila, um componente político, que ao protocolar esse pedido de impeachment e procurar o apoio de senadores para pressionar Davi Alcolumbre, isso é também um movimento político, né? A gente lembra que a prioridade de Bolsonaro em 2026 não é apenas eleger um presidente da República de direita. A gente lembra que ele está inelegível, tenta reverter essa inelegibilidade, mas muito difícil vai conseguir, então mais provável é que Bolsonaro indique um apoio dele a um candidato de direita. Além dessa ser uma questão prioritária, tem também a eleição ao Senado Federal, que é uma prioridade. A gente esteve aqui no programa, né, Neila, com José Dirceu, que é uma das maiores figuras da esquerda do Brasil, e Dirceu disse que de fato preocupa a eleição ao Senado, porque a direita está bem mais organizada do que a esquerda para competir nessa disputa ao Senado Federal no ano que vem. Então, esse processo de impeachment protocolado por Nicolas hoje, ele é um combustível, né, nessa fogueira aí que a direita tenta fazer para, né, atingir ministros do STF, alegando que parte da composição da corte atuaria de forma a beneficiar Lula e perseguir a direita. Contudo, é pouco provável que esse processo de impeachment tenha alguma consequência fática neste ano de 2025. Agora, após as eleições de 2026, quando mudará a composição do Senado Federal, e aí o número de assentos da direita pode aumentar após a apuração nas urnas, aí um pedido como esse, protocolado por Nicolas, aí ganha outro escopo, com a nova composição que o Senado Federal passará a ter. Nenhum movimento é feito em vão, Capelli. Num momento em que o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados estão num atrito por conta da questão do deputado Ramagem, da divergência sobre o julgamento do deputado Ramagem, é mais um combustível nessa fogueira, com certeza, de atritos entre as casas legislativas e o Supremo Tribunal Federal. Agora, Capelli, vamos lembrar para quem está assistindo a gente que o ministro Flávio Dino, apesar de agora estar ministro do STF e será ministro do STF aí por um bom tempo, até sua aposentadoria, ele foi político a vida inteira e ele era um político do Maranhão, então ainda corre na veia essa vida política e partidária dele, né? Vamos lembrar o currículo do Flávio Dino aí para quem está assistindo a gente? Ele foi governador do Maranhão, foi senador, depois foi nomeado por Lula para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde exerceu o cargo, e pouco após a nomeação para o Ministério da Justiça de Lula, Dino foi indicado também pelo presidente para a cadeira no STF. E aí, rapidamente, a aprovação dele seguiu pelo Senado Federal, e aí ele pôde, então, tomar posse como ministro do STF. E foi muito bem lembrado, Neila, por você, porque isso consta na peça do deputado federal Nicolas Ferreira. Inclusive, Nicolas argumenta que Dino não cumpriu sequer uma quarentena, segundo Nicolas, para assumir a cadeira no STF. Ele saiu de um cargo político do governo Lula diretamente para a cadeira no Supremo Tribunal Federal. E essa também é uma crítica muito feita por Carlos Brandão, que é o atual governador do Maranhão, adversário político agora de Felipe Camarão, do PT, que é vice de Brandão. Olha só que curioso, a gente tem o Carlos Brandão do PSB, governador, que vai indicar um candidato
para enfrentar Felipe Camarão, do PT, que é muito próximo de Flávio Dino, como o próprio Dino discursou na palestra, dizendo que é um amigo de Dino, Felipe Camarão, que é o candidato do PT ao governo do Estado. Eles romperam, né, politicamente, o governador e o vice, e aí Brandão se queixa de que Dino estaria nos bastidores atuando para favorecer Felipe Camarão. E cita, entre outros fatores, que são várias críticas que Brandão faz, mas que Dino teria ele suspendeu uma indicação de Brandão para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E aí, Brandão alega que Dino suspendeu essa indicação ao TCE do Maranhão por tentar prejudicá-lo politicamente, e Flávio Dino argumenta que foi uma decisão técnica porque o indicado de Brandão ao TSE não cumpria os requisitos necessários ali, né, e formais também, para que essa indicação fosse concretizada. Então, está pegando fogo isso no Maranhão, né, essa disputa política entre Carlos Brandão e Felipe Camarão, com Brandão acusando Dino de fazer uma atuação político-partidária para ajudar o candidato do PT, e com Dino, os aliados de Dino rebatendo, dizendo que Dino não tem nenhum interesse em questão regional do Maranhão, porque está focado agora em questões nacionais aqui em Brasília, como ministro do STF. Expondo aqui, para você que nos acompanha, os dois lados da moeda. Ministro Flávio Dino, que pro bem ou pro mal, é uma das poucas pessoas, se você lembrar de mais alguém, Capelli, me fala, mas eu não me lembro de mais ninguém que tenha passado pelo Executivo, pelo Legislativo e agora está no Supremo Tribunal Federal. Então, pro bem ou pro mal, ele já passou aí pelos 3 poderes. Passou pelos 3 poderes e, mais do que isso, Neila, o nível também de influência de Flávio Dino na esquerda é tamanho que ele é hoje, ainda como ministro do STF, muito lembrado para um dia suceder o presidente Lula numa disputa à presidência da República. Embora Dino tenha assumido a cadeira no STF, na esquerda muita gente faz a seguinte questão, que não há no campo progressista, no campo da esquerda brasileira, um nome que consiga debater e também ter uma popularidade junto ao segmento da esquerda que Lula tem. Aí citam, por exemplo, tem o Fernando Haddad, tem a Gleisi Hoffmann, tem Guilherme Boulos, mas nenhum deles, segundo eu ouço muita gente na esquerda falar, chegaria a um nível de Flávio Dino de debater e de ser conhecido também em nível nacional. Então tem muita gente no entorno de Dino também que acredita que em algum momento, não em 2026, porque no ano que vem Lula será o candidato do PT à reeleição, mas que em algum momento Dino irá abrir mão de seu mandato no STF para disputar a presidência da República futuramente, talvez em 2030. Quando questionado sobre o assunto, Dino permanece calado, enfim, ele não se manifesta, até porque ele tem cumprido as funções dele no STF. Mas o fato é que a oposição, como protocolou agora Nicolas Ferreira, no Senado Federal, acusa Flávio Dino e outros ministros, como Alexandre de Moraes, de uma atuação político-partidária. Tá aí, gente. Paulo Capelli é igual um novelo, assim, você puxa um fio de um assunto, o negócio desenrola, é incrível. Mas, se você quer saber mais informações, mais matérias do Paulo Capelli, acessa lá a coluna dele no nosso portal metrópolis.com. Paulo Capelli, muito obrigado, viu, mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos aproveitar, eu falei